Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje estou enviando para vocês mais uma atividade para ser desenvolvida durante essa semana. No dia 4, vocês assistiram uma aula de história, espero que tenham assistido à tarde, né? Eu assisti daqui da minha casa. E a atividade que eu estou propondo está relacionada a essa aula que vocês assistiram. Estou abrindo aqui o Word e então o tema, né, continua sendo uma retomada do que nós já vimos antes dessa pandemia, né? É sobre a implementação da República, seus desdobramentos, tá? E aqui a gente vai enfatizar a Constituição de 1891. Foi tema da aula do dia 4 e agora eu estou colocando uma atividade sobre. E aí eu queria que a gente pensasse sobre as limitações existentes nesse regime republicano, pensasse um pouquinho os mecanismos de exclusão política, né, que continua persistindo até hoje. E nós vamos dar ainda nessa atividade um apoio à língua portuguesa, porque vocês vão ter textos para analisar, textos para encontrar informações explícitas, implícitas, tá? E então nós vamos, para que vocês realizem essa atividade, vocês vão trabalhar com uma tabela, interpretação de textos, vão fazer pesquisa, vão usar o dicionário, tá? Então, essa atividade aí é para vocês fazerem durante a semana, como se a gente estivesse usando as nossas 4 aulas semanais, tá? Então, quem assistiu a aula e quiser revê-la, eu coloquei aqui o link, certo? Vocês podem rever essa aula, fazer as anotações que quiserem. Eu acho pertinente vocês sempre estarem anotando alguma coisa enquanto vocês estão assistindo a aula. Se não dá para anotar na hora, porque eles vão falando muito rápido, depois essa aula fica arquivada no YouTube. Vocês podem utilizar depois. Então, vamos lá para a atividade. Primeira coisa, vão precisar copiar tudo isso aqui? Não, vocês vão fazer as respostas, tá? Então, por exemplo, aqui começa aqui. Faça uma pesquisa sobre alguns conceitos que foram trabalhados na videoaula. República, federalismo, eu coloquei só 3 aqui, oligarquia, tá? Então, vocês podem procurar na internet, na aula o professor falava, olha, se você não souber o conceito de república e nem de federalismo, é como se você não tivesse tido aula sobre a república, tá? Porque a república, ela vai trazer, né, uma nova forma de governo, né, e vai estar presente na Constituição, então, a república e o federalismo. Mas o que é isso? Então, eu quero que vocês pesquisem e coloquem uma definição, um conceito sobre isso. E oligarquia, porque a nossa República Velha foi uma república oligárquica. Nós trabalhamos isso em sala de aula, mas vamos retomar aqui, certo? Depois da pesquisa feita, tem um texto que eu gostaria que vocês lessem, que fala sobre a primeira Constituição Republicana, Constituição de 1891. Então, vocês vão lendo. Eu deixei algumas coisas grifadas aqui para vocês enfatizarem, pararem, pensarem. Eu não sei o que é habeas corpus. Então, vamos pesquisar. Eu não sei, eu não entendi o que é sufrágio universal. O que significa? Pesquise. Então, quando você estiver fazendo a leitura do texto, eu quero que você vá circulando as palavras que você não conhece e procure no dicionário. Isso eu não dei como atividade, mas para que a gente possa entender o texto, a gente precisa ter um vocabulário mais amplo, né? Então, senão eu vou ler e não vou entender nada do que está escrito. Então, vocês, é um exercício isso. O dicionário tem que ser nosso amigo, certo? E aí, depois que vocês leram, você vai colocar em seu caderno as principais mudanças ocorridas na nova Constituição. Ou seja, a gente tinha um império em 1889, uma nova forma de governo, a República. Foi necessário fazer uma Constituição. O que mudou, então, do império para cá? Quais as novidades dessa
nova carta, né, dessa carta, o que trouxe de diferente? Então, vamos ver, as transformações trazidas pela Constituição não se resumem apenas ao federalismo e à forma de governo, que agora é república e não mais império. Essa nova Constituição, essa nova carta, essa nova Constituição trouxe o quê? Então, você vai lendo no decorrer dos parágrafos e você vai percebendo as mudanças. São essas mudanças, vai colocar de forma resumida no seu caderno. A Constituição de 1891 assegurou a todos os brasileiros o direito de participar da vida política? Será que todo mundo, olha, oba, agora muito mais pessoas irão participar, todos os cidadãos? Quem eram os cidadãos nessa época? Será que todo mundo vai estar podendo votar? Então, no texto você vai encontrar a resposta. Aqui fala que o voto era aberto. Vai ter um momento do texto que, além disso, o voto não era secreto, era aberto. E então você vai pensar, e o texto já traz uma sugestão para isso, você vai explicar por que o voto não era secreto. Então, pense, por que será que era vantajoso para os políticos que o voto não fosse secreto? Certo? Responda essas questões. Depois vocês vão estar olhando para essa tabela. Nessa tabela aqui, a gente tem a população apta a votar em 1920. Então, o número total de habitantes era 30.635.605 habitantes, certo? Mas não votava, né? Menos os analfabetos, eles não votavam. Então, sobrava quantos que poderiam votar? 7.493.357. Olha, já diminuiu. Olha, então, como o Brasil era, como tinha analfabetos no Brasil, né? Menos mulheres. Mulheres também não votavam. Então, vai diminuindo, vai diminuindo. Então, quantos, na verdade, podiam votar? De 30.635.605 habitantes, quantos vão votar? 3 milhões. Vocês estão vendo? Então, será que todo mundo podia votar? E daí a gente volta naquela questão. Só pela tabela já dá pra gente pensar. Só que daí você viu essa tabela, analisou aqui a quantidade de pessoas que votavam, como que funcionava. E agora, em um dos capítulos da Constituição, tinha uma frase que dizia: todos são iguais perante a lei. Frase bonita essa. Continua presente na Constituição atual. Mas será que todo mundo é igual perante a lei? Olhando para essa tabela e pelo texto que nós vimos sobre a Constituição, será que foi colocada em prática essa frase que está presente na Constituição? Hoje em dia, será que ainda hoje as pessoas... Agora, hoje em dia, as pessoas têm essa igualdade que falam perante a lei? Então, eu quero que vocês respondam essas questões, tá? E aí, terminado de responder, eu vou até colocar aqui que eu não coloquei, eu vou colocar que eu quero que vocês enviem, né, essa atividade para a professora. Então, aonde você vai colocar? No meu e-mail, que é blog da Fer História @gmail.com. Vocês terminando, não é para vocês clicarem aqui para tentar enviar a atividade. Vocês vão ter, ou vocês já tiveram aula de tecnologia, não sei, mas vocês vão ver como criar um e-mail, como mandar um e-mail, e aí vocês vão, do que vocês aprenderem na aula de tecnologia, vocês vão colocar em prática, enviando a atividade para mim, ok? Então, eu estou esperando a atividade de vocês, essa e aquela que foi feita antes das férias, tá? Mas isso depois eu mando um recado nos grupos para vocês. Tudo bem? Então, abraços, bons estudos e a gente se encontra por aí. Beijos!